Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para deixarmos um estudo aqui muito rápido, rápido que eu falo, 20 minutos, né? Às vezes não tem como fazer com menos tempo do que isso, não é? Mas vamos tentar, porque é um vídeo aqui muito educativo para nós, é um vídeo que mais uma vez abre a nossa mente para tudo que está acontecendo aí, então, no sistema religioso, eu digo, né? Então vamos fazer aqui um alerta, porque eu creio que todos vocês já estão vendo isso acontecer. Mas eu quero deixar aqui, em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 1, 2 e 3. 2 Pedro, verso 1, 2 e 3. Acompanhe comigo aí. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Haverá. O apóstolo Pedro aqui, a colocação verbal era futuro. Que futuro seria esse? Haverá. Seria os nossos dias? Será? Haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente. Essa palavra é muito importante. Encobertamente. Já viu aquela frase, lobo em pele de cordeiro? Encobertamente é o quê? Disfarçado de uma coisa, porém é outra coisa. Encobertamente, não é? Heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, é o retrato do sistema religioso. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É por causa de nós ou por causa deles, os lobos devoradores, os cães gulosos, que o evangelho está num descrédito total? E nós estamos aí, tentando alertar o povo do que é um verdadeiro evangelho. Mas por causa desses cães gulosos, muita gente nem acredita mais no evangelho da graça. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a graça de Deus, parece que estamos lendo uma outra Bíblia e pregando um outro evangelho que nunca alguém ouviu falar. É assim que está. Então, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Agora preste atenção no versículo 3. Por ganância farão de vós negócio. O que faz esses homens, esses cães gulosos, fazer do povo de Deus negócio? A ganância que nunca para. A ganância. Por ganância farão de vocês, que é vós aqui, mas como eu estou no pretérito do futuro, não é? Eu da fala, não é? Então eu posso usar o verbo vós, que é a segunda pessoa do plural, eu posso usar vocês, não é? Então farão de vocês negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, porque cada um ele colhe aquilo que planta. Todo dia você vê, vamos dizer assim, todo dia você vê nos noticiários, no YouTube, Facebook, no jornal, na revista, na televisão, todo dia você vê essas notícias de líderes religiosos, ladrões, bandido, comendo dinheiro do povo, enganando o povo, sendo processado na justiça comum. Por quê? Porque a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Deixa eu falar uma coisa muito rápida aqui, meu querido. Os cães gulosos, eles estão latindo. Por que será? Hoje você já vê pastores, grandes nomes no Brasil, líderes religiosos, que agora começaram a ir para as redes sociais e falar a favor do templo. Por quê? Porque nós, da graça de Deus, nós falamos
não é contra reunir em nome do Criador. Nós falamos contra o sistema religioso. Eu reúno na minha casa, eu reúno na barbearia, eu reúno no açougue, eu reúno na casa de um irmão, na casa do irmão, quando nós somos convidados para falar da graça de Deus. No meu trabalho, eu falo da graça de Deus. Então, quem disse que nós da graça somos contra alguém reunir em nome de Deus? Não. Os ensinadores da graça, nós debatemos, nós falamos contra o sistema religioso, aquele templo que eles constroem e botam uma placa denominacional e chama aquilo ali de igreja. É isso que nós falamos contra, é disso que nós somos contra. Agora, por que eu não vou mencionar nenhum nome aqui, mas eu vou falar entre linhas que você sabe quem são. Não sei se você viu um vídeo agora que está aí, estourou na internet, não é? No YouTube, Facebook, um grande, entre aspas, líder religioso, né, querendo justificar a ida aos templos do seu povo, não é? Dos seus seguidores, diz ele que é bíblico ainda hoje. E ele cita ali Atos capítulo 21, mas ele se esquece de mencionar o que foi o conteúdo de Atos 21, Atos 23. Ele querendo justificar mesmo no século 21, a existência dos templos, ele querendo justificar, dizendo que tem que ir mesmo a um templo religioso, que tem que ir, mas ele usou Atos capítulo 21. Mas ele não cita Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Ele não cita Atos 17, 24 e 25. Ele não cita João 4, que Jesus falou para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele não cita 1 Coríntios 3, onde fala que nós, pessoas, é que somos o templo do Espírito Santo. Ele não cita 1 Coríntios capítulo 6, onde fala que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo que está dentro de nós, ele é santo. Ele não cita isso. Então, quer dizer, esses homens, esses cães gulosos estão latindo, por que será? Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. A fome, ela assola, ela castiga, mas mesmo assim, esses cães gulosos ainda continuam tirando dinheiro das pessoas, tirando dízimo, que é dinheiro, que não era dinheiro, tirando oferta, tirando votos, não é, em forma de dinheiro, mas a fome assola, a fome castiga. Por que esses homens nunca ensinaram ao povo que dízimo era 10% que as 11 tribos de Israel tinham que levar para a casa do tesouro, uma espécie de almoxarifado lá no templo, para sustentar a classe sacerdotal, que era a classe levítica. A classe levítica não podia comprar terra, não podia adquirir terra, não podia plantar nada. Por quê? Porque era a classe sacerdotal. A classe sacerdotal era a classe que ia cuidar do zelo, dos sacrifícios, tudo que era feito no templo ali. Era sacrifício, era todas as liturgias, era o zelo, vamos dizer assim, a limpeza geral, não é? Os músicos. Tudo tinha que ser cuidado pelos levitas, a classe sacerdotal. Só os levitas é que podia receber dízimo, alimentação, nunca dinheiro. A fome está assolando, a fome está castigando muita gente, mas esses cães gulosos estão latindo porque realmente as pessoas acordaram, estão abandonando o sistema religioso, abandonando o templo, abandonando essas casas que os líderes religiosos chamam de casa de Deus, mas nunca foi. Casa de Deus é pessoas. Casa de Deus somos nós, os filhos de Deus. Então, por que mesmo assim
A fome está aí matando, a fome está assolando, mas mesmo assim, eles continuam tirando os bens das pessoas. E pior, em nome de Deus. Hoje nós temos, querido, a internet. Ninguém mais precisa viver enganado. Mas mesmo assim, eles querem continuar enganando o povo. Meu querido, a internet está aí. As pessoas estão estudando, as pessoas estão pegando informação, as pessoas aprenderam a ler a Bíblia. As pessoas aprenderam a estudar a Bíblia. As pessoas estão aprendendo, quando lê a Bíblia no português, estão aprendendo agora a respeitar as colocações verbais e os tempos verbais. As pessoas estão aprendendo a respeitar o vernáculo da língua portuguesa. As pessoas aprenderam e estão aprendendo quando lê a Bíblia. Então ele agora está ciente de que a quem estava se referindo. O povo agora sabe quem era o remetente, quem era que ia receber aquela carta, quem era que estava mandando. O destinatário, o remetente era quem escrevia, quem mandava. E o destinatário era quem recebia. Por isso, as pessoas estão aprendendo que Apocalipse é um livro que ele se cumpriu, não é? Mesmo que muitos estão falando que os preteristas estão errados, mentira. Nós não estamos errados não, porque a gente respeita as colocações, a cultura do tempo. Então, hoje o povo tem internet, hoje o povo tem rede social, hoje o povo estão aí, se desligando, se libertando do sistema religioso por causa das informações. E a linha preterista, ela não veio para enganar você não, ela veio para abrir os seus olhos quanto à religião. Há 2000 anos, o povo sendo enganado, 20 séculos, o povo sendo enganado, mas hoje está surgindo, ou já surgiu no mundo inteiro, queridos, o que liberta as pessoas, que é, louvado seja Deus, estudar a palavra de maneira correta. Então, será que vocês não sentem vergonha? Eu estou aqui me referindo ao sistema religioso. Será que vocês não sentem vergonha, ou pelo menos um pouco de temor? Se esse vídeo alcançar vocês, futuristas, aprenda uma coisa. Vocês estão plantando, enganando o povo, mas vocês vão colher, porque quando vocês morrer, a sepultura vai encobrir vocês e ela vai prevalecer contra vocês, porque ali na sepultura, quem não tem o Espírito de Deus dentro dele, a sepultura é o final de tudo, mas quem tem o Espírito Santo de Deus nele, a Bíblia fala o quê? Eclesiastes 12:7, o corpo ele vai para a terra, ele vira pó, mas o Espírito ele volta. Pense na palavra volta. Coloca um parênteses no verbo volta e começa a meditar no verbo voltar. Você volta para algum lugar que você não veio? De jeito nenhum. Se você não veio de algum lugar, quando você precisa ir lá nesse lugar, você fala, eu preciso ir. Você só pode usar o verbo voltar se você veio de lá alguns minutos, algumas horas antes. É isso que acontece com a eternidade. Quem sabe você vai viver 50 anos, 100 anos, mas esses 50 anos, 100 anos, para Deus foi só um minuto. Para Deus foi só uma hora. Então, quando você fala voltar, você vê aqui cumprir o seu tempo. Quando o seu corpo físico vai para a sepultura, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo explica isso muito bem. Então, você passou uma temporada aqui, fazendo aquilo que Deus determinou para você. Salmo 139, versículo 16, que Davi fala isso. Davi fala, todos os meus dias na terra foi pré-determinados por ti. Davi fala isso, Salmo 139, versículo 16. Jeremias, capítulo 1, 4 e 5. Jeremias, Deus fala com Jeremias, antes de você nascer eu já te conhecia, e as nações eu te dei por profeta. Qual Jeremias que Deus conhecia ele antes dele nascer? Jeremias homem, ser humano, ou Jeremias espírito? Jeremias espírito. Então, ninguém mais precisa ser enganado pelo sistema religioso. Ninguém mais precisa disso. Sabe por quê? Porque as informações estão aí. Tem mulheres de Deus e homens de Deus no YouTube, no Facebook, nas redes sociais aí, mostrando ao povo a verdade da palavra de Deus.
Então, esses cães gulosos, queridos, eles nunca se fartam, sempre querem mais. É por isso que eles estão latindo. É por isso que esses cães estão uivando, esses lobos, sabe por quê? Porque nós, os ensinadores da graça, nós estamos tirando as pessoas do erro mediante a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? Qual é a palavra da verdade? A palavra da graça de Deus que liberta as pessoas. Quando você chega dentro de um templo evangélico, o pastor logo aponta você como pecador, como você culpado de alguma coisa. Será que é mesmo? Vocês olham as pessoas, sabe como que o sistema, os cães gulosos, olha as pessoas e vê essas pessoas? Eu quero fazer aqui uma analogia muito interessante. Vocês olham as pessoas e vê nelas o quê? Quando esses cães gulosos olham para as pessoas e vê nelas o quê? Eles vê nelas dinheiro, vê nelas money. Eles não vê Deus. Deveriam olhar para as pessoas e ver Deus nas pessoas. Mas os líderes religiosos, eles olham para o templo cheio de gente, 100, 300, 1.000, 4.000 pessoas, e eles calculam ali cada pessoa daquela com R$ 100 de dízimo, cada pessoa daquela com R$ 500 de dízimo por mês. É assim que o sistema religioso olha para os filhos de Deus. Eles olham para o Filho de Deus, eles não vê Deus na vida das pessoas, eles vê dinheiro, eles vê renda. Então, por isso que Pedro falou, esses caras, por ganância, eles falam de vocês negócio. E você, meu querido, você que pertence ao sistema religioso, você é um produto de mercado. Os pastores olham para você e só vê o seu dinheiro no final do mês. Eles não olham para você e vê Deus na sua vida, não. Saia correndo desse sistema. Saia correndo, meu querido. Agora que eu quero fazer analogia, você que assistiu, você que tem a minha idade, mais ou menos, eu tenho 56 anos. Quando a gente assistiu o cinema mudo, não é? Charlie Chaplin tinha algumas partes no filme dele que ele olhava para uma pessoa, olhava para um cachorro, olhava para uma casa e ele via na casa, numa pessoa ou em qualquer objeto, ele via um frango assado com as asinhas voando. Lembra disso? Charlie Chaplin, ele imaginava nas pessoas uma coisa que não era, tipo a pareidolia. Pareidolia, você olha para uma nuvem no céu e às vezes a nuvem parece um galo, uma galinha, parece um carro, parece um cabrito, parece uma bicicleta. Isso é pareidolia. Então, o povo de Deus, quando estão dentro desses templos, na visão dos líderes religiosos, eles não enxergam você como pessoas, eles enxergam você como se fosse uma pareidolia. E qual é a pareidolia que eles enxergam você? Somente dinheiro. Eles não vê você de nenhuma outra forma, porque se eles vissem você como filho de Deus, eles te respeitavam, eles te ensinavam a verdade e não ia fazer de você negócio. É isso, meu querido. Eu precisava falar isso para você. Agora veja bem. Vamos olhar aqui 2 Pedro 2, 1 e 3. Preste atenção. 2 Pedro 2, 1 e 3. Já está pertinho de terminar o vídeo. Por ganância, 2, 1 e 3. Por ganância. Não, vamos ver o versículo 1. 2 Pedro. Mas houve também entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Versículo 1. Tá vendo aqui? O Pedro já falava que isso ia acontecer, não é? Então agora, 1 Pedro, capítulo 2, 24 e 25. 1 Pedro 2, 24 e 25. 1 Pedro 2, 24 e 25. Olha o que diz aqui. Ele mesmo levou em seu corpo, ele é pronome, que está se referindo a quem? A Jesus. Ele aqui é um pronome, porque ele, com E maiúsculo, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, que era a transgressão da lei, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foi sarado. E tem um rapaz aí, num canal no YouTube, que eu não vou mencionar nem o canal dele, nem o nome dele, apesar de eu saber, e ele está dizendo que os preteristas falam que não há mais pecado. Não é os preteristas que fala, é a Bíblia que fala que não existe mais pecado.
Porque o pecado que existia quando Jesus veio chamava-se transgressão da lei. 1 João 1,4. Não é nós que falamos que não existe, nós repetimos o que está escrito. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Os nossos aqui é um verbo possessivo que está se referindo aos judeus e não aos gentios. Pedro era judeu. Então, por isso que o verbo aqui é possessivo. Os nossos, ele está se referindo ao deles, não a mim e a você que estamos depois da cruz. Ele diz, os nossos pecados, porque pecado era a transgressão da lei. Eles, judeus, transgrediam a lei toda hora. Então foi esse pecado que Jesus levou sobre ele lá na cruz do Calvário. Aí Pedro fala, para que pudéssemos viver para a justiça. Porque enquanto a lei estava de pé, aonde que havia justiça? E Jesus reclamou isso com os fariseus e saduceus, no capítulo 23 de Mateus, também no versículo 23. Então, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ou seja, precisou alguém ser ferido para que alguém pudesse ser sarado. Precisou alguém morrer para que alguém revivesse. Ou seja, viver duas vezes, espiritual e material, físico. Essa é a tradução da palavra reviver. Ou seja, viver duas vezes. Agora, versículo 25 do 1 Pedro, capítulo 2. Pois estáveis desgarrado como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. E fica esses cães gulosos aí, dizendo que eles são pastores e bispos das pessoas. Nós da graça não. Nosso pastor e bispo é um só, o Filho, o Criador, do Criador de todas as coisas. Agora mais, 1 Pedro, ainda o capítulo 3, presta atenção agora, capítulo 3, versículo 18. Presta atenção. Pois Cristo, agora não é um pronome, é um nome próprio. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, ou seja, pelas transgressões, o justo pelos injustos, quer dizer, quem devia ficou livre. Agora, o justo, ele se tornou injusto para libertar quem era injusto. Então, quem era injusto? Era os judeus. Quem era justo? Era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado em espírito, ou seja, viveu duas vezes, mas no espírito. Primeiro ele ressuscita, depois ele vive duas vezes, aí ele pode dar vida para quem ele quiser duas vezes, a vida física e a vida espiritual. Pegou a visão? Pegou a visão? Os cães estão latindo, mas vai continuar latindo. Por quê? Porque a casinha deles está ficando vazia. Os cofres estão ficando vazios. Continue latindo, cães gulosos. Continue uivando, lobos devoradores. Porque o tempo de vocês já era. Acabou. Graça e paz.